sobre a leitura de uma história. Já passando para a multimídia, o tema da mensagem é a leitura de uma história. E nós vamos ler apenas um versículo que se encontra em 2 Samuel. Por que a gente expressa 2 Samuel? Porque é o livro, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Você vai poder acompanhar pelo telão, certo? Esse versículo bíblico. E depois nós vamos estar orando e ministrando sobre a sua vida. E tenha liberdade na casa do Pai, porque você está em casa, amém? O dono da liturgia de tudo é Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz aqui, 2 Samuel 4, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegou a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, só até aqui. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença que em nós opera, Pai. E eu quero te exaltar, Senhor, porque o Senhor trouxe cada vida, cada pessoa aqui com um propósito. E eu tenho certeza, Pai, a plena convicção de que nós não sairemos aqui de mãos vazias, porque a tua palavra, ela tem um poder de libertar, de transformar, de sarar, de curar, de salvar, Deus. E eu creio, Pai, que tudo que nós queremos é ouvirmos a tua voz, mas é vermos a manifestação da tua glória. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, que eu possa desaparecer, para que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está nesse lugar, aplauda lindamente o nome do Rei da Glória, amém? Meus lindos, quero ler só mais uma vez, bem detalhado aqui o texto. No caso, o versículo: Jonatas, filho de Saul. Não é o Jonatas, nosso príncipe, que toca aqui, tá bom? É o filho de Saul. Tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos. Fala comigo, 5 anos. Quando de Jezreel, que era uma cidade, chegaram as notícias da morte de Saul. Quem era Saul? O avô de Mefibosete. E de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul e pai de Mefibosete. Então a sua ama, ou a sua babá, o tomou e fugiu. Sucedendo que, apressando-me, ela foi rapidamente, ela foi veloz, ela foi ligeira, ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Em outras versões, aleijado de ambos os pés. E o seu nome era Mefibosete. Meus lindos, eu quero falar sobre a leitura de uma história. Todos nós, como seres humanos, temos uma história a contarmos sobre a nossa vida. E seria muito óbvio se você me dissesse: pastor, é óbvio que eu tenho uma história para contar. Mas eu não estou falando de uma história. Estou falando sobre um evento na sua vida que te fez viver uma experiência de superação, de cura, de livramento, de cuidado especial de Deus, que se não fosse a manifestação do poder de Deus na sua vida, você não estaria hoje aqui. E quando eu me refiro a não estar hoje aqui, eu não me refiro em primeiro lugar à igreja Encontro das Águas. Eu me refiro a você não ter chegado nessa estação, nesse tempo presente. Se Deus não tivesse intervido como Ele interviu, naquele momento que você passou por aquele grande desafio, eu sei que muitos desafios você enfrentou, mas talvez exista um que mais marcou
a tua história como sendo o desafio de uma das maiores dores que você enfrentou. E quando nós passamos por grandes dores e grandes traumas, é muito comum que você venha a carregar algumas frustrações, algumas decepções, algumas feridas que você pensa que foram cicatrizadas e são apenas cicatrizes. Mas quando você se depara com um cenário parecido com aquele que você um dia já viveu, você tem medo de viver novamente. Você tem medo de uma nova sociedade, porque você já quebrou financeiramente por confiar em alguém. Você tem medo de se apegar a uma pessoa, porque você já se decepcionou muito quando você entregou o seu coração. Você tem medo de mergulhar novamente no seu ministério, porque talvez da igreja que você veio, se você já é um cristão, você passou por muitas dores e decepções e acha que tudo isso vai ser repetido. Você tem medo de investir novamente, porque um dia você investiu e você acreditou em pessoas, e a paga que você recebeu foi a ingratidão, foi a murmuração, enquanto você esperava colher outros frutos. De repente você talvez tenha vindo de uma criação que hoje você diz: eu não quero para os meus filhos aquilo que eu recebi, porque foi tão difícil para mim. Eu tive um pai ou uma mãe, eu não estou dizendo meus pais foram e são maravilhosos, estão aqui, Dona Cristina e seu Manuel, são uma bênção na minha vida. Mas eu me refiro a, de repente, você talvez ter tido um pai, uma mãe que não te ouvia, que não te escutava, um irmão, uma irmã, que muitas vezes você não conseguiu ter um bom relacionamento, por causa do temperamento, do ciúme, da inveja. Ou seja, isso é muito abrangente, uma série de fatores que te leva a se blindar. Você chega, você quer, você tem um chamado, mas você chega devagar, com cuidado para não se ferir novamente como um dia você já se feriu. E esses cuidados de proteção, eles são fundamentais para que você possa, de fato, não cair no buraco que um dia você caiu. E quando eu falo de queda, eu não estou falando em primeiro lugar de pecado, porque pecado são existentes nas nossas vidas todos os dias, porque estamos em uma carne pecaminosa, santificada por Deus, nascemos de novo, mas todos os dias nós somos tentados, e até com pensamentos, até, com murmurações, nós pecamos, porque é pecado. Até a glutonaria, você comer demais, é pecado. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas é interessante que o que nos leva à superação de tudo aquilo que nós já passamos na vida é a leitura que nós conseguimos fazer da nossa história. Dentro da psicologia existem 5 características básicas que determinam que o ser humano está chegando na maturidade. Eu poderia destacar muitas outras, mas eu quero destacar 5. Agora não aponta para o seu irmão para dizer: olha, é contigo, você está assim, ou então pensando em alguém. Se você está presente, Deus está falando comigo e com você. Mas dentro da psicologia existem 5 características básicas que manifestam e que mostram que você está amadurecendo ou está chegando à maturidade diante de tudo aquilo que você passou. A primeira delas é: você não perde tempo fofocando sobre a vida das pessoas. Você gasta tempo construindo seus sonhos. Você gasta tempo preocupado em viver o propósito de Deus para a sua vida. Você não gasta tempo fundamentado em fulano ou em cicrano. Você não pega um zap aqui e compartilha ali. Você não espalha, você ajunta. Primeira característica de maturidade. Segunda característica é enxergar, em primeiro lugar, o melhor de uma circunstância.
ainda que ela tenha também o seu pior. Alguém chega para você, e eu acho que você já fez isso com alguém e até ficou chateado a princípio, porque quando você, isso acontece muito, e é interessante que a minha avó, a mãe da minha mãe, que teve muitos filhos, e a minha mãe faz isso, e eu faço isso com as minhas filhas, e pode parecer que nós estamos protegendo a outra filha. No meu caso eu tenho duas, que ela está protegendo o outro filho, que a minha avó está protegendo os outros filhos, mas não é, é não acrescentando a contenda. De repente, você chegou para alguém, para abrir o seu coração e falar mal de uma pessoa, e essa pessoa ao te ouvir, ela disse assim: mas não pense assim dela não, ela te ama, é só uma fase. Só que você está, vamos usar uma palavra nordestina, arretada com aquela pessoa. Aí de repente, a pessoa que te escuta, vem pintar ela de boazinha e de bonzinho, mas não é isso. Ela só não quer acrescentar em você a raiva que você já está. Por quê? Porque se ela alimentar em você, é isso mesmo, ela não presta não, é gente ruim, eu não te alertei, aí é que o ódio vai aumentar. Então uma mãe que ama todos os filhos, um pai, Lorena vem, Sofia fez isso, pai, eu sei filha, mas tenha paciência com sua irmã, você é mais velha, e você precisa ensinar ela te ama tanto. Aí Sofia, pai, Lorena fez isso, eu sei filha, mas olha, quando ela sai, que ela pensa em comprar uma coisa, ela só lembra de você, ela te ama muito, é porque ela está estressada, já tem 15 anos, está na TPM, tenha paciência com sua irmã. Parece, minha mãe faz isso também, parece que você não faz isso, porque eu e os meus irmãos, a gente tem uma maturidade que não existe isso mais, né? Entre nós sempre falamos o melhor um do outro, mas quando era na infância era assim, né mãe? E na adolescência também. Então sempre quem ama e quem é maduro começa a juntar e não a espalhar. Então de repente você já chegou para alguém para desabafar e você ficou mais chateado ainda, porque você esperava que aquela pessoa fortalecesse a negatividade que você enxergava no outro, e não, ela começou a te mostrar as coisas boas. E quando você começa a ver que o ser humano não é 100% ruim, mas que ele tem muitas qualidades, e você começa a entender a linguagem de amor dele, e começa a respeitar essa linguagem, você tem uma característica, mas você não cobra. Talvez a esposa seja bem melosa, e o marido não é. Talvez o marido seja bem meloso e a esposa não é, mas não quer dizer que não se amam. Eu, pastor André, eu sou meloso, eu mando coração, eu digo que amo, mas não é porque alguém não age comigo com melosidade que essa pessoa não me ama. Ela tem a sua linguagem de amor, de ser leal, de eu precisar dela e ela me servir, ela poder me ajudar no que estiver ao alcance dela. Talvez ela nunca me diga eu te amo, mas as atitudes que ela tem, eu sei da consideração, do respeito e do amor que ela tem por mim. Então quando a gente começa a respeitar as diferenças e a entender a linguagem do outro, é o segundo tópico na psicologia que determina que você está amadurecendo. E aí, está tentando chegar lá? Vamos lá. Terceira característica segundo a psicologia. Eu nem comecei a pregação, viu? A gente vai liberar algo forte aqui da parte do Senhor. Terceira característica: a pessoa que amadurece, ela não se apega a picuinhas. Se a esposa, se o marido, se a pessoa não quer ir mais para a igreja só porque o pastor não falou com ela simpaticamente como sempre falou, isso é uma picuinha. Se o marido fez de tudo, mas esqueceu de comprar o que ela queria comer, isso é uma picuinha. Se a esposa fez de tudo, mas esqueceu de limpar o sapato que ele queria usar, isso é uma picuinha e é fruto de imaturidade. Você não se apega a isso. Você está entendendo?
Quarta característica, como sinal de maturidade. Fala assim pro seu irmão: se prepare. Você deixa de ser fofoqueiro e passa a ser um abençoador. Antes, pastor, qual é a diferença de não falar da vida dos outros? Tem gente que fala, e tem gente que começa a se engajar na primeira característica, nos seus próprios sonhos. E qual é a diferença do fofoqueiro? Quer ver você não dormir? Eu tenho algo para te contar de fulano de tal. Se a pessoa ficar no seu pé, curiosa, querendo saber da fofoca daquela pessoa, pode ter certeza, essa pessoa, ela é imatura. Mas se ela disser, tudo bem, se não dá para contar hoje, amanhã você me conta, ela é madura. Por quê? Porque você sabe esperar o tempo certo. Se você convida uma pessoa para de repente ela ir jantar e ela não pode, você respeita isso, entende que ela não pode, não é porque ela não lhe ama, mas é porque naquele momento ela tem um compromisso. Então você está tendo maturidade. Então o quarto princípio dentro da psicologia é: você deixa de ser um fofoqueiro e passa a ser o que a Bíblia diz, um manancial de vida. Você é daquele que pega um print de mensagem e sai mandando para A, para B, para C. Então pode ter certeza, meu lindo e minha linda, precisa amadurecer, porque não é de confiança. Então nós precisamos guardar as pessoas, nós precisamos preservar as pessoas. E a gente só faz isso quebrando o sigilo de ética, se for necessário provarmos alguma coisa. Muitas vezes acontece comigo que as pessoas dizem: o pastor André falou isso, ele que deu essa ordem. Eu pergunto: eu falei isso? Não, não falei. Aí eu tenho que mostrar para a pessoa o áudio que eu mandei, para a pessoa, que não é um áudio sigiloso, para mostrar que eu não disse aquilo que ela disse que eu expressei. Então às vezes, em prol de uma defesa, a gente precisa dizer: não, eu não falei isso, não sei de onde essa pessoa tirou. Aí sim, mas fala assim para o seu irmão: sua boca é manancial de vida. Diga para o seu irmão: sua boca é manancial de vida. Agora a quinta característica, ela vai pegar o quinto fruto na psicologia de uma pessoa que está alcançando a maturidade. Eu vou usar uma palavra para você entender. É quando ela não tem lundum, quando ela não tem: eu estou de cara feia, eu estou de cara fechada. Não tem aquela pessoa que você pisa em ovos com ela, nunca sabe o que fazer, o que falar. É uma pessoa que parece que é bipolar e oscila. Não é verdade? Ela não é constante. Tristeza você tem, alegria você tem. Você é um ser humano. Mas tem gente que sai da bondade para a ruindade de uma hora para outra. Tem gente que sai da gentileza para a ignorância, que parece que o demônio baixou naquela hora. Você tem que expulsar o demônio da pessoa. Entenderam? Então, se você encontrar alguém que qualquer coisinha ela está de cara fechada, em nome de Jesus, quem não casou ainda e vai casar, se você percebeu que você foi conversar com uma amiga e o namorado fechou a cara, ore a Deus para saber se é o seu varão mesmo. Porque se ele tem ciúme de uma conversa, se você vive um relacionamento abusivo e aquela pessoa acha que você é propriedade, relacionamento é para serem ambos uma só carne e se amarem, mas você não é propriedade exclusiva do marido nem da esposa, você é de Deus. Entendeu? Quando eu falo de relacionamento abusivo, eu já até brinquei aqui, que eu sentei com um casal e eles iam se separando por um motivo absurdo, porque ele decidiu ser vegano e ela não queria.
Ela foi criada no sítio. Ela disse: eu amo uma carne e amo um churrasco. Eu não me preocupo se ele quiser comer só vegetais. O que ele quiser comer, ele vai comer. Mas ele disse: eu não vou admitir uma mulher que não acredita no estilo de vida saudável. Eu digo: mas fora isso, o caráter dela é bênção, ela é uma boa mãe? É sim. E você vai se separar dela porque ela não é vegana? Isso é imaturidade, meu irmão. Tem nada a ver com a palavra, não. Você come o seu pepino, que ela vai comer a carne dela, o churrasco dela. Pelo amor de Deus, respeita a mulher. Tive que dar uma sacolejada nesse casal, porque nesses anos pastorais a gente escuta cada coisa. Então a quinta característica é não ter lundum. Aí você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, vamos amadurecendo, viu? Tem gente que acorda, mas é chata quando acorda, é chato, que só depois de 1 hora. Não fale comigo, tem nada a ver com você, mas não fale comigo. Eu já me acordo meio elétrico. A pastora Márcia, ela acorda, depois que ela toma um cafezinho dela, aí ela... Mas eu já entendi, isso é só uma questão, não é lundum, é só uma questão da característica, né? Lorena acorda depois de 1 hora que ela está despertando. Já a Sofia já acorda falando. Tem hora que eu estou saindo do quarto, quando eu vou chamar ela para ir para a escola, e ela: pai, não sei o que. Eu digo: mas o que, filha? Então cada um tem a sua característica, e você respeita. Isso já é identidade, não tem nada a ver com imaturidade. Tem gente que acorda só depois. A maturidade está em você entender o ser humano. Gente, hoje em dia eu sei lidar com o temperamental, com o grosso, com o explosivo. Eu sei lidar com o frio. O que para muitas pessoas é frieza, para mim não é. É só a personalidade diferente da pessoa. Mas na verdade aqueles que são menos melosos, pode ter certeza, eles são os mais leais, e eles são os que mais amam em atitudes. Você está entendendo? Porque falar só eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu falo isso, eu mando coração, mas isso não define nada. É a mesma coisa de levantar a mão, vir aqui para frente e não mudar de vida. Mas por que todo esse contexto? Porque nós estamos falando de um príncipe que aos 5 anos levou uma queda, e essa queda trouxe um aleijão para os seus pés, e essa queda o tirou do palácio, e essa queda o levou a morar, porque sua ama, sua babá, o levou para Lodebar, a terra da pobreza e do esquecimento. Mas vamos perceber que qual seria a leitura que Mefibosete poderia fazer de tudo aquilo que ele enfrentou e de tudo aquilo que ele passou? Existem traumas que você traz na sua vida, que você não nasceu com esse trauma. Quando você chegou na igreja, você não tinha esse trauma. Quando você casou, você não tinha esse trauma. Quando você foi mãe, você não tinha esse trauma. Quando você foi chamado da liderança, você não tinha esse trauma. Quando você decidiu constituir uma família, você não tinha esse trauma. Quando você decidiu ter amigos, você não tinha esse trauma. Eles foram adquiridos em meio a quedas, em meio a frustrações, em meio a circunstâncias inesperadas que você passou na sua vida. Só que nós temos um Deus que, dependendo da leitura e da nossa mentalidade, por isso que o apóstolo Paulo disse: não adianta querer viver o evangelho se você não entender que nós temos a mente de Cristo. Precisamos ver como Ele vê, amar como Ele ama, enxergar como Ele enxerga. Porque se não for desse jeito, você entra e sai da igreja, você sobe e desce no altar, você entra num relacionamento e você sai daquele relacionamento, e a situação sempre vai te acompanhar, porque você descobre que o problema não está nos outros, está em você mesmo.
É a leitura que você faz da sua vida, sempre se achando frágil, a vítima. Sou muito perseguido, pode ser pelo diabo. Por quê? Porque tem dado frutos, mas você entende que Deus é contigo, e que aquilo que Ele te confiou é único. E quando você tem essa convicção, você vai para cima com tudo. Você não tem medo daquilo que está na sua frente, porque você entende que o grande eu sou, o general de guerra, o Yahvé Shammah, o Deus que sara, aquele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele sempre estará te amparando, te segurando e te conduzindo em confiança e em lealdade. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então, primeira leitura que Mefibosete poderia ter, duas opções: me derrubaram e por isso eu fiquei aleijado. Eu não ando direito ministerialmente, eu não ando direito no meu casamento, no meu relacionamento, eu não ando direito nas minhas emoções, porque alguém me derrubou, porque alguém me fez cair, porque alguém me machucou, e isso gerou dor. Isso é uma leitura. Mas existe outra leitura: alguém me derrubou, me aleijou, gerou dor, mas foi tentando me salvar, foi me livrando da morte, foi porque me amava, foi para que não me matassem, foi para que eu não fosse destruído. Eu tenho cicatrizes hoje de quedas, onde o meu coração carrega essas cicatrizes, mas são cicatrizes de um livramento que Deus me deu. São cicatrizes de uma porta que se fechou, e quando eu nunca imaginava que outra poderia ser aberta, Deus abriu. Qual a leitura que você faz? Que a queda, ela veio para te matar, ou a queda foi fruto de uma tentativa de proteção? Entendeu? Qual a leitura que eu faço? Se hoje eu estou em determinado lugar, em determinada igreja, e Deus não me permitiu estar em outra, por isso que Ele gerou o desconforto lá, porque se eu estivesse confortável, jamais eu migraria, porque quando nós estamos na zona de conforto, nós não queremos sair daquele lugar. Segunda leitura que Mefibosete poderia fazer: ele foi levado para Lodebá, terra da pobreza e do esquecimento. Porque alguém me deixou pobre, porque alguém me tirou do palácio. Estou me referindo a Babaama. Porque alguém tirou os meus privilégios, porque alguém me levou para Lodebá, porque alguém me deixou no anonimato, porque alguém me deixou no banco. Vou te dar um exemplo. Tinha uma jovem que já caminhou conosco, e que eu vi que ela tinha um dom para cantar. Mas eu falei para ela o seguinte: conhecendo que você é emocionalmente sensível, você tem uma voz linda, mas precisa trabalhar a afinação. Desafinar, todo mundo pode semi-entonar, desafinar. Mas se você desafinar, conhecendo a sua sensibilidade, você vai se martirizar e não vai se perdoar. Então procure uma professora de canto, aperfeiçoe o dom, e Deus vai te usar muito nessa terra. Não, pastor, mas me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade. Eu dei. Ela foi cantar com um playback, faz muito tempo isso, e ela errou a música toda. E como as pessoas, algumas não perdoam,
que foi que ela ouviu? Tu cantou feio, viu? Que desafinada, que voz feia. E eu sabia que isso ia acontecer. E sabe o que foi que aconteceu? Foi gerado um trauma, que até onde ela esteve conosco, eu a chamava para cantar e ela não queria mais cantar, por causa daquela noite. Então preservá-la no banco para amadurecer o dom, era uma proteção que eu estava trazendo a ela. Você acha que prega, mas quando você se vê diante de uma multidão, ou quando você vê a responsabilidade que está sobre você, eu sou uma pessoa que, quem me conhece na particularidade, eu sou um pai espiritual que empurra os filhos para sair do ninho. Eu quero ver o povo voando, eu quero ver Deus usando as pessoas. Mas a minha preocupação com elas não é a visão que eu vou ter delas, porque eu, como pai espiritual, eu sou como um pai que está assistindo a apresentação das filhas. Você ama tanto que até se a filha levar uma queda num festival de dança, aquilo para você é lindo. Mas quantas e quantas vezes uma pessoa chegou para mim, eu não preguei bem, eu esqueci da mensagem. Não, esqueceu, mas isso acontece. Foi uma bênção, Deus te usou muito. Não, mas eu enganchei naquela palavra. Eu falei, eu também engancho às vezes. A gente vai falar uma coisa. Eu comecei a me colocar na pele e comecei a apresentar defeitos em mim, até que considero que não tinha mais, pelo tempo já ministrando, para trazer calmaria ao coração daquela pessoa. Eu já errei também, eu já enganchei numa palavra e comecei a contar, sabe, algumas coisas que, para ver se tranquilizava o coração daquela pessoa, mas ela traumatizou. Por que Lodebar? Porque era a terra do esquecimento. Ninguém imaginaria que um rei, que um príncipe poderia morar naquele lugar. E a ama, sabendo que ninguém imaginaria isso, ninguém iria até Lodebar, atrás do neto de Saul, para matá-lo, porque a visão era destruir toda a descendência de Saul. Então qual é a visão nesse segundo princípio? Me levaram para a pobreza, eu fali. Mas você pode pensar também, eu falei naquela época, mas porque eu fali, eu comecei um novo negócio, e Deus está me fazendo fluir. No começo está difícil, mas Deus está me fazendo prosperar. Eu dependia dos outros, emocionalmente, financeiramente, e hoje Deus está me ensinando o que é ter asas, o que é poder voar. Hoje Deus está me livrando. Eu fiquei aleijado, mas eu fiquei vivo, e teve gente que morreu sem aleijão, enquanto eu fui danificada, passei pela pandemia, passei pela crise financeira, mas eu não passei fome, porque no muito ou no pouco Deus cuidou de mim. Em Lodebar, ele aleijado, como você vê lá na frente, ele gerou um filho. E de repente, todos que estavam no palácio morreram. Quando Davi pergunta lá na frente, tem alguém da casa de Saul, da família de Jonatas vivo? Tem disse Ziba, Mefibosete, lá em Lodebar. E ele tem um filho. Mesmo aleijado, mesmo manquejando, mesmo no meio da dificuldade, você gerou um ministério, você gerou sonhos, você conseguiu criar os seus filhos, você conseguiu constituir um novo negócio. Você passou por desafios, você passou, mas você conseguiu vencer. Foi difícil chegar na igreja nessa noite, talvez tenha sido, mas o Senhor te trouxe para que você pudesse hoje ouvir essa palavra. Você estava no mundo, muitas coisas aconteceram sim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você olha hoje para
para os seus filhos criados. Você olha hoje para a sua família e você pode dizer: muita coisa não está no lugar, mas o que dependeu de mim eu fiz, eu me doei, eu me dediquei, eu não tenho um sentimento de culpa, e isso é maravilhoso. Mefibosete gerou em Lodebar. Isso é muito forte. Diga para o seu irmão: aleijado sim, mas infértil não. Isso é forte. Diga para o seu irmão: traumatizado sim, mas destruído não. Limitado sim, mas vivo. Diga: eu posso estar numa terra estrangeira, mas a descendência real do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como está escrito lá em 1 João capítulo 3, que aqueles que são nascidos dele, têm a semente dele, ela corre nas minhas veias. Eu sou filho e filha do Rei dos Reis. Eu tenho a descendência de Cristo. Eu sou da descendência dele. Eu tenho a marca dele impressa, gravada no meu coração, o selo da promessa, que é o penhor da salvação, conforme Efésios. Então ele estava aleijado em uma terra estranha, mas ele gerou. Então eu quero dizer para você que nos piores momentos da sua vida, você vai perceber que você gerou. A ostra, quando ela é ferida, ela libera a substância chamada madrepérola, que é o que forma a pérola. A preciosidade da pérola não é simplesmente pelo seu formato ou pela sua beleza, mas porque custou a dor e a ferida de uma ostra. E eu quero declarar para você que mesmo que tenham jogado espinhos no teu jardim, você não deixou de brotar flores e frutos que alimentam hoje todos aqueles que estão à sua volta. Satanás não venceu, ele não conseguiu te destruir. As tuas limitações, os teus aleijões não tiraram de você a sua identidade. Quantos creem que é assim? Diga aleluia! Então ele ficou vivo, foi o único, e ele gerou. E o último princípio é: na hora certa Davi mandou chamá-lo, lá em 2 Samuel capítulo 9, para poder honrá-lo. Você pode dizer assim: que demora tão grande? Você pode fazer essa leitura: Deus está demorando. Mas olha para o seu irmão, fala com fé, diga: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Diga: Deus está projetando algo extraordinário, mas já era para ter acontecido. Por que você diz já era? O tempo é seu, não, o tempo é de Deus. Já era para Deus ser trazido à tona. Por quê? Porque eu queria que Ele trouxesse, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando as coisas acontecem no tempo de Deus, elas acontecem com perfeição. Nós precisamos entender que Deus é Deus e nós somos homens. Ele é grande e nós somos pequenos. Ele é o tesouro, nós somos o barro. E nós precisamos entender que tudo acontecerá no tempo dEle, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E quando Deus manifesta o seu propósito em nossa vida, não há nada e ninguém que possa impedir a sua mão de agir. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Ele canta lá na nossa. Deus chamou na hora certa. Deus tem um momento para você. Agora eu quero liberar uma palavra profética. Levante sua mão direita comigo. Ainda em 2022,
Deus vai te chamar para a sala do banquete. Deus vai te chamar, meu lindo. Você sofreu um grande trauma, mas você tem um chamado, e o teu chamado é forte. O que Deus tem contigo é grande. Por isso que Deus está mudando tudo de lugar. Meu Deus, que ribuliço é esse na minha vida? Está acontecendo mesmo. Deus está desapegando o seu coração de pessoas e está construindo e trazendo novas pessoas para a sua história. É apenas se render. Meu Deus, como eu tenho que fazer? Nada, meu filho, deixa que eu faço. Apenas se lance ao agir do meu Espírito, ao sopro do meu Espírito, ao fluir das minhas torrentes de águas purificadoras, e o mais eu farei. Minha irmã, você de preto, as enxaquecas, as dores de cabeça que muitas vezes você sente, e as pressões emocionais que você recebe, são tentativas do inimigo de te oprimir e te fazer lembrar de um passado de dor. Mas assim diz o Senhor: eu estou te sarando, eu estou te curando, eu estou reconstruindo a tua história. E eu quero dizer algo para você que está em casa. Não importa aquilo que você enfrentou, não importa aquilo que você passou, a leitura da sua vida, ela será feita por você. Quando você tem a mente de Cristo, você não vê o pior, você vê o melhor. Mefibosete poderia ver que ele caiu e que alguém o derrubou, mas ele poderia ver também: eu só caí porque alguém tentou me salvar. Ele poderia dizer: alguém me levou para a terra do esquecimento. Mas ele também poderia dizer: alguém me levou para a terra do esquecimento para que ninguém tentasse me matar. Ele poderia justificar que não podia gerar porque era aleijado, mas mesmo aleijado em Lodebar, ele começou a gerar filhos. Você pode ser alguém limitado, fragilizado, você pode ser alguém aleijado e cheio de traumas, mas infértil não. A fertilidade de Deus está sobre a sua vida, porque você é banhado e banhada pelas águas do Espírito de Deus. E por onde quer que este rio passar, tudo viverá, tudo viverá. Se você crê nisso, diga aleluia. Canta lá, Manash. Irmão, você faz assim com sua mão. Você de trás, o inimigo tentou destruir você e a sua família. Financeiramente você levou uma lapada grande, mas o Senhor está dizendo: eu não só vou restituir, eu vou trazer aquilo que você nunca teve. O ano de 2022 foi um ano de insegurança, de medo, mas assim diz o Senhor: se prepare, porque essas mudanças determinam a nova águia que vai voar em 2023. E como sinal de que eu sou aquele que fala contigo, você estava buscando agora no mês de novembro algo novo da parte do Senhor, e que Deus falasse contigo, porque você não estava entendendo muitas coisas. E Deus hoje Ele está dizendo: eu tenho um propósito a estabelecer na sua vida, na sua casa. Satanás tentou mexer em tudo, tirar tudo de lugar. Ele fala sobre, canta lá, maná. E tirando tudo de lugar, ele começou a mexer nas tuas emoções, nas emoções dos teus, muitas vezes te levando a níveis de estresse que você disse: eu vou enlouquecer, eu não vou resistir, eu não vou suportar. E as pessoas que te amam, elas oraram por você, elas te abraçaram, e de repente o inimigo, ele disse: eu vou destruir ele, eu vou conduzi-lo à depressão, crises de ansiedade, para que ele seja dependente dessa enfermidade uma vida. Mas o Senhor que te sara, te chama nessa noite e te diz: filho amado, hoje um ciclo se fecha e um novo começa na sua vida. É tempo de mudança de estação. Se você crê, receba da parte do Senhor. Se você crê que Deus é um Deus que fala, aplauda lindamente o nome do Senhor. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quantos creem nisso, ergam suas mãos em adoração. Diga: eu recebo a cura de Deus em suas mãos. E diga: eu recebo a cura do Senhor. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela. Olha profundamente nos olhos e pergunta assim: qual a leitura que você faz da sua vida? Você entendeu que uma história, ela tem dois lados, uma moeda, ela tem dois lados, e a superação está quando você consegue enxergar os benefícios que Deus trouxe em meio aos malefícios, a bênção que o Senhor trouxe em meio à maldição, a vitória em meio à derrota, a construção em meio à destruição. Fique de pé no seu lugar e nós vamos terminar.